Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Ferreira, professor de Geografia aqui do Cursinho Paralelos, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa segunda parte sobre o continente europeu, né? Então, mudando aqui de slide, nós vamos falar sobre os aspectos humanos. Eu vou dar ênfase agora nessa primeira parte sobre a questão de emigração e imigração, né? Como que esse povo se formou e, assim, a gente vai poder entender agora que o continente europeu ele tem uma grande diversidade étnica, né? Ela vai ser formada pelos eslavos, eles vão vir principalmente da parte da porção leste da Europa, os germânicos, que vai vir da parte do centro-norte, e os latinos que da porção sul, tá? Então, necessariamente, a gente pode entender que quando fala na Europa em si, nós temos essas características de terem essa grande diversidade étnica, né? E, enfim. Aí, a partir daí, nós vamos observar que no século XIX a Europa vai passar por uma forte emigração. Várias pessoas vão sair de lá, né? O E significa que está, nesse caso aqui, saindo, né, do continente europeu e vai procurar outros continentes. Necessariamente, os emigrantes, na realidade, eles vão focar em regiões e países que já foram colonizados pelos próprios europeus, né? Ou seja, eles vão necessariamente para regiões da África, né, colônias dos próprios países europeus, para a América. Aqui na América eles vão ser encontrados nos Estados Unidos, na Argentina, no Brasil, que eles influenciaram muito na história desses países, né? Por exemplo, a formação do Brasil tem muita influência dos imigrantes europeus, né? Então, a partir daí no Brasil a gente vai ver que nós temos vários imigrantes no sentido de portugueses, italianos e espanhóis, principalmente na parte do século XIX, tá? Já no século XX, a gente vai ter uma coisa contrária, né? Um movimento contrário. A Europa vai receber muitos imigrantes, né? Porque, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o Plano Marshall, eu acredito que vocês já estudaram ou vão estudar em história, né, ela vai receber um forte investimento e necessariamente as pessoas vão lá buscar melhores condições de vida, empregos, aproveitar as oportunidades que estão tendo por conta de trabalhos, né, de reconstrução e afins, e necessariamente a Europa também vai se fortalecer depois da criação do mercado comum e da União Europeia, né, e vai fortalecer os países. A partir daí, a gente vai poder entender que infelizmente, aconteceram situações onde o europeu ele vai tratar os imigrantes como com xenofobia, né? Que é o ato de você discriminar, você, assim, de certa forma, não tratar bem, enfim, essas pessoas. E a gente sabe que até hoje isso é muito presente, tá? Então, a partir daí, então a gente vai ter necessariamente algumas regiões mais pobres que elas foram ex-colônias do continente europeu, né? A gente vai ter como exemplo os indianos, que eles foram da antiga colônia britânica e imigrando para o Reino Unido. Nós vamos ter os argelinos, que da antiga colônia francesa, indo justamente para a França, os brasileiros para Portugal e também os colombianos para a Espanha, como exemplo, né? E por conta disso, devido à alta desvalorização da moeda, que foi o euro, tanto na década passada quanto nessa, é, começaram a ocorrer especulações, né, que seriam os imigrantes que estariam desvalorizando isso, que estariam trazendo essas crises para o continente, né, justamente na situação e na ideia deles, né, da falta de emprego, que essas pessoas estariam roubando os empregos das pessoas que já habitavam lá, né. E aí, por conta disso, começaram a ocorrer vários movimentos, várias manifestações nessa situação, tá? Tanto de bloquear a entrada desses imigrantes, como também de levar para o país de origem esses que já estavam estabelecidos lá, tá? Então, nessa situação a gente pode observar que a Europa ela tem esse problema, né? E e felizmente não foi por conta disso que aconteceu a desvalorização. Os imigrantes já estavam lá há um bom tempo, desde o século XX, né? E
a moeda estava boa, não foi essa questão não que trouxe, tá? E aí a gente que é bem ligado no YouTube, a gente pode ver várias pessoas viajando para lá, né, para países europeus e em alguns casos sofrendo algum tipo de discriminação justamente por essa questão, né? Nós que somos latinos, às vezes vamos viajar e tal, e sofremos essas situações de discriminação, justamente por esse histórico que trouxe toda essa ideia, né? E, por exemplo, quando a gente fala na Europa, é bem importante ressaltar isso. Felizmente, a Europa é longe de ser só isso, né? Nós temos várias coisas boas da Europa, várias situações que isso é o mínimo, mas é muito importante falar, principalmente nas nossas aulas, porque essa ideia retrata a parte ruim da Europa, né? Por exemplo, muitas pessoas que vão para lá sofrem algumas discriminações e tal, e necessariamente por conta disso que a gente comentou até agora. Então, pessoal, nesse segundo momento, a gente vai ver que na cultura da Europa, que a globalização ela teve uma forte influência justamente na parte do Ocidente, que promoveu uma influência no Oriente, né? E isso no século XIX não ocorria. Então, a partir daí, a gente vai poder entender que, apesar da imensa distribuição de cultura e conhecimento da Europa para o mundo, realmente quem emergiu a cultura para os dois continentes saíram todos do Oriente, como por exemplo o cristianismo, o alfabeto, entre outros. O domínio europeu no mundo teve início durante os séculos XV e XVI, e por meio da busca da expansão de seu território, foi possível através das grandes navegações, no qual se fazia necessário extrair riquezas em outros continentes para suprir as necessidades do mercado em constante expansão, uma vez que crescia o número da população. Apesar disso, a gente vai poder entender que, por exemplo, a Europa ela pôde influenciar diversas partes do mundo, né? A gente vê, quando está estudando na história, a questão das grandes navegações e afins, a gente vai ver que o cristianismo ele foi disseminado justamente pelos europeus a partir dessas grandes navegações, das cruzadas e afins, né? Por exemplo, quando os europeus chegaram aqui no Brasil, teve toda aquela situação de catequizar e tipo assim, promover a religião, o cristianismo na população que aqui se encontrava, que eram os indígenas, né? Por exemplo, você tinha essa ideia de trazer as pessoas para fazer esse papel, justamente aqui no nosso país, e quando se falava, por exemplo, nos escravos, né, na época de escravidão, para o trabalho e tal, tal, a gente tem que entender que para a Igreja Católica eles só permitiam isso, né, se aquela população de escravos antes de embarcar fosse catequizada, né, fosse batizada, vamos pensar assim, antes de viajar para o nosso continente. Por exemplo, isso se dava principalmente porque se pagava para fazer isso, né? Alguns estudos falam que quando você tinha lá os navios negreiros, também conhecido como navios tumbeiros, porque morriam muitas pessoas, a gente tinha a situação onde embarcavam 1.000 escravos, né? Desses 1.000 chegava a cerca de 400. Então era muito melhor você catequizar e você batizar essas pessoas antes de embarcar do que depois, porque você tinha um lucro menor, né? E essa desculpa dada pela Igreja Católica é que você não podia pisar em um novo continente, né? Sem estar com todo esse processo feito por conta de você ser, como fala assim, pagão, né? Tipo esse tipo de coisa. Não sei se deu para entender muito bem, mas no geral é isso, né? Então a Europa ela teve uma forte influência no mundo todo com justamente a disseminação do cristianismo, do alfabeto, enfim, tá? E aí, por ter desenvolvido os aspectos políticos e culturais no âmbito interno, conseguiu implantar sobre os outros povos domínio, pois eles tinham conhecimento em ciência, estratégias militares e tecnologia. Realmente, a Europa, por conta de toda a tecnologia que ela teve, ela foi a primeira, as explorações e afins, e justamente fez várias colônias por onde passou, né? E isso a gente vê o reflexo em alguns países até hoje, né? Justamente nesse momento da história que se cria as expressões civilizado e selvagem, essas denominações tinham como finalidade principal diferenciar a cultura greco-romana, chamadas também de civilizações clássicas e europeizadas.
No entanto, essa distinção entre dois grupos atualmente pode ser identificada. Basta observar o grupo de países mais ricos do mundo, salvo os Estados Unidos e Japão, todos são europeus. Essa afirmação é um pouco antiga, tá? Mas no geral a gente pode entender no aspecto bem amplo ela, né? No caso, quando a gente vai visitar, eu nunca fui, né? Mas quando vai visitar a maioria dos países europeus tem muitas arquiteturas antigas, né? Por ser um continente onde o desenvolvimento tecnológico apareceu mais cedo, chegou mais cedo e afins, a gente pode observar que sempre vai ter um castelo, uma paisagem, uma construção, né, que retrata e relembra todo esse período, né? No caso, a gente vai ter aqui, por exemplo, na imagem embaixo, a arquitetura europeia é resultado das relações culturais, que também sofreu muita influência daquilo que foi falado anteriormente, né? Na situação lá da base da Europa e tal, todas as relações étnicas e afins, tá? Passando para esse último slide, na concepção europeia, o restante do mundo se limita a um canteiro da exploração econômica, ambiental e social, mão de obra e mercado consumidor. As grandes metrópoles ocidentais europeias apresentam obras com grande quantidade de ouro e prata, adquiridos à custa do trabalho de escravos e nativos provenientes da exploração das colônias. Hoje existe uma grande fortuna em pedras preciosas guardadas em instituições financeiras. Atualmente, a União Europeia apresenta uma ofensiva contra a hegemonia norte-americana, que dura desde o declínio do socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, né, no qual era a única a fazer frente ao ZEUA. Então, nesse sentido, a gente pode, quando se visita, né, a gente pode observar que existem várias construções, várias situações onde aqueles países têm uma grande quantidade de obras com ouro e prata. Né? No caso, tem um meme do Facebook que fala nunca vá a um país europeu e pergunte de onde que veio o ouro deles, né? Tipo assim, que no sentido não foi um ouro conseguido legitimamente. E também as peças históricas dos museus, né? Também não foram coisas, vamos pensar assim, conseguidas de uma forma humana, né? Então, pessoal, eu vou encerrar a nossa aula por aqui agora e alguns avisos. Eu vou, após terminar o contingente europeu e posteriormente os outros que eu e o Rafael vamos tratar, eu vou tentar passar para vocês, quem sabe até conversar com ele, para a gente poder fazer alguns exercícios focados justamente nisso, né? Uma bateria de exercícios, de questões de vestibulares passados e afins. Porque o vestibular está chegando tal, quanto mais a gente estudar e treinar, melhor, né? Então, essa foi uma aula um pouco mais curta. Eu vou deixar, como sempre, alguns vídeos de apoio para vocês, caso não tenham entendido a forma que eu falei, caso queiram acrescentar a mais, vão estar disponíveis para vocês, tá? No caso, se você tiver alguma dúvida também, sempre vou estar à disposição. E, enfim, eu vou estar disponível via WhatsApp, e-mail, vocês já têm. Então, qualquer dúvida, estamos aí, tá? Tenha uma ótima semana do saco cheio e até daqui 15 dias.